Uma questão bem interessante que temos aqui agora, que eu peguei ela do Litzk, mas não é igual, é um pouquinho diferente, mudei algumas letrinhas aqui, justamente para não levar processo de russo, porque esse livro é russo e ainda está sobre direitos autorais. Então, não é uma questão do Litzk, mas é uma questão exatamente igual ao do Litzk, mas não é, tá? Então vamos lá. Dos pontos M e R partem simultaneamente um pedestre e um ciclista na direção do outro. Então vamos desenhar aqui uma certa trajetória, tá? Aqui eu vou ter meu pontinho M e meu pontinho R, tá? E aí parte um ciclista para cá, nessa direção, com uma certa velocidade, e parte um pedestre, né? E um ciclista para cá, com essa velocidade. Tá, legal. Depois de ocorrer o encontro, o pedestre continua seu trajeto até o ponto R. Já o ciclista, após o encontro, muda de seu trajeto e também volta seu movimento ao ponto R. Tá? Então os dois vão se encontrar em algum momento aqui. Eu vou supor que o ciclista é mais rápido, de fato ele é, mas enfim, uma premissa lógica isso aqui. Então os dois se encontram aqui, tá? Num certo ponto que eu vou escrever aqui. E depois desse encontro, olha só o que acontece. O pedestre chega no ponto R X horas depois de o ciclista ter chegado. E a pergunta da questão, no final das contas, é a seguinte: quanto tempo se passou até o encontro? Que seja, eu vou ter que calcular quanto tempo que se passou desde o início do movimento até esse encontro aqui. Tá? Sabendo que a velocidade do pedestre, olha só essa informação aqui é legal, é n vezes menor do que a velocidade do ciclista. Então, se esse cara aqui tem uma velocidade v, que eu vou escrever aqui, v, esse cara vai ter uma velocidade de n vezes v. Né? Então, vamos lá. Eu vou supor que essa distância toda é d, e eu vou querer calcular agora, né, quais são essas outras distâncias aqui do ponto de encontro, que eu vou chamar de dzinho, aqui vai ser dzão menos dzinho, e o tempo t que eu quero achar aqui, tá? Que eu vou chamar de t1. E só lembrando que no final a gente vai ter que, enfim, saber que o pedestre, na hora que ele chegar aqui, o ciclista vai ter chegado X horas antes. Tá? Então, essa é a questão. Vamos lá. Eu vou calcular aqui o primeiro tempo de encontro. Tá? Então, vou chamar aqui de tempo de encontro. Para eu calcular o tempo de encontro, eu vou escrever as equações do movimento. Tanto do pedestre, então vou escrever aqui, ó. O x do pedestre vai ser zero, porque eu estou colocando meu eixo aqui, tá? Mais v vezes t. E o meu x do ciclista vai ser d menos nv vezes t. E aí eu quero que o x do pedestre seja igual ao x do ciclista. Então, eu vou ter que vt é igual a d menos nvt. Ou seja, eu vou ter que vt, que multiplica n mais 1, é igual ao meu d. Logo, o meu tempo t vai ser d sobre v n mais 1. Tá? Então é isso. Eu tenho esse tempo aqui, que é o tempo que demora para eles se encontrarem. Tá? E aí, uma vez que eu tenho esse valor de t, eu consigo calcular o valor do dzinho. Né? Vamos calcular o valor de dzinho? Dzinho vai ser zero mais v vezes o tempo de encontro, que é d sobre v n mais 1. Ou seja, o dzinho vai ser d sobre n mais 1. Então, esse carinha aqui ó, vai ser d sobre n mais 1. E, consequentemente, aqui vai ter que ser nd sobre n mais 1. Ou seja, as distâncias são proporcionais às velocidades, né? Se esse cara aqui anda com nv, esse cara vai dar n vezes d sobre n mais 1. E se esse cara só v, aqui vai ser só d sobre n mais 1. Tá? Legal. E aí agora eu vou calcular a condição no caso dos dois estarem indo junto para a direita. Tá? Juntos não, né? Mas na mesma direção, no mesmo sentido. Então aqui eu vou considerar que vai acontecer um outro movimento nessa situação. E que o meu eixo vai estar bem aqui, ó, no ponto de encontro. Tá? Então o x do pedestre, nesse caso aqui agora, vai ser 0 mais v vezes t. E o x do ciclista vai ser 0 mais nv vezes t. E aí eu vou calcular agora o tempo que o ciclista demora para chegar lá no ponto R. Tá? Então eu vou falar que nd sobre n mais 1, que é essa distância aqui, ó,
vai ser 0 mais NV vezes o tempo do ciclista. Ou seja, eu consigo cortar esse N com esse N, né? E aí o tempo do ciclista vai ser D sobre N mais 1 vezes V. E esse número não é estranho, né? Porque é o mesmo tempo que demora para o encontro. Ou seja, o tempo para o ciclista sair de R e ir até o ponto de encontro é o mesmo tempo que demora para sair do ponto de encontro até R, tá? Então, não é à toa que esse valor aqui é exatamente igual a esse valor aqui. Agora, a parte mais legal é que eu vou calcular o tempo que o pedestre leva para chegar até o ponto R. E aí, para fazer isso, eu vou usar essa expressão. Eu vou falar que nd sobre n mais 1 vai ser velocidade vezes um certo tempo. E esse tempo vai ser o tempo do ciclista, que é d n mais 1 v, mais x horas, né, que foi falado pelo enunciado. Então, nd sobre n mais 1 vai ser igual. Na hora que eu multiplico o v por isso e o v por esse aqui, eu vou ter vd sobre n mais 1v, que vai ser d sobre n mais 1, mais vx. Ou seja, na hora que eu passo para a esquerda, eu vou ter então que d, que multiplica n menos 1 sobre n mais 1, vai ser v vezes x. Logo, o meu valor de d, que é o que eu quero encontrar, vai ser v vezes x, que multiplica n mais 1 sobre n menos 1. Tá aqui. Obviamente, o n não pode ser 1, porque se o n for 1, vou ter uma divisão por 0. E se o n for 1, o pedestre e o ciclista vão chegar juntos, né? Ele não vai ter um tempo de defasagem. E aí agora eu consigo calcular o tempo que eu quero, né? Que é esse tempo daqui. E como eu tenho os valores de d, eu consigo falar que esse tempo t vai ser d sobre v n mais 1, né? Agora, quem que é o valor de d? É vx n mais 1 sobre n menos 1, tudo dividido por v n mais 1. Ou seja, só para a gente ficar fácil de ver, ó, esse v é esse v, esse n mais 1 é igual a esse n mais 1, e o d é todo esse cara aqui, ó, que é esse cara aqui de cima, tá? E aí eu posso simplificar. Eu posso simplificar esse v com esse n mais 1 com esse n mais 1, e aí esse tempo vai ser então dado por x, vai ser x sobre n menos 1, né? E aí tá feita a questão, tá? É o valor do tempo t. Então, eu espero que você tenha entendido e gostado, e vejo vocês aí nas próximas questões, e até mais.